deste trabalho, Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 1. Desde já, eu deixo aqui o meu agradecimento pelo pastor, pela confiança, pelo Felipe, pela confiança de estar aqui para ministrar para suas ovelhas e ministrar para o povo de Deus, ao qual Deus escolheu. E eu sinto pelos ombros o peso da responsabilidade de pregar para aqueles que são chegados a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim as Escrituras: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Feche seus olhos. Pai, uma vez mais adentramos a tua presença. Senhor Jesus, nós estamos aqui, papai, para louvar, glorificar, bendizer e exaltar o teu nome. Pai, eu não sou digno, Senhor Jesus, de estar aqui. Papai, se for olhar para mim, para os meus méritos, Pai, eu não tenho digno, eu não tenho crédito para estar aqui. Mas o Senhor, papai, escolhe aqueles que o Senhor quer. Senhor, derrame a tua unção e a tua graça sobre nós. Papai, me dê, papai, inspiração para ministrar a sua palavra, para ministrar, Senhor Jesus, para um povo, Pai, o qual o Senhor escolheu. Senhor, eu não, papai, eu não sei, Senhor Jesus, o rumo, Pai, que essa ministração vai ter, mas eu sei, papai, que vai ser o Senhor que está nos formando. Eu sei que é o Senhor que está conosco. Pai, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Só um salmo sendo glorificando o nome de Jesus. Irmãos, eu vejo aqui um texto e eu vejo o escritor dele, uma pessoa que tem autoridade para escrever o que está escrito. Eu vejo aqui alguém que tem autoridade para escrever um texto sagrado. Eu vejo aqui o sábio Salomão escrevendo para nós nos lembrarmos do nosso Criador na nossa mocidade. E eu vejo aqui alguém que é inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso aqui e tem autoridade na sua vida para escrever esse texto. Mas nós não podemos falar da vida de Salomão sem falar de como ele começou, de como ele nasceu. Ele nasceu numa época em que a casa de Davi estava virada. Ele nasceu em um momento em que a casa de Davi estava de cabeça para o ar. Irmãos, ele nasceu quando Davi, certo dia, ele sai agora, sai do terraço, e ele vê Betseba se banhando, ele vê Betseba tomando banho, ele vê Betseba se limpando das suas impurezas. E neste momento Davi se enamora por Betseba. Neste momento Davi cria uma paixão por Betseba. E Davi manda chamar Betseba. Betseba vem. Primeiro dia eles caem em delírio. Eles continuam caindo em delírio até chegar um dia que pelo provérbio de Deus, Betseba chega e fala: Davi, sua serva está grávida. E Davi então fica apavorado, pois o homem que é segundo o coração de Deus caiu e agora tem um filho. E agora ele está sem visão. E ele pensa: eu vou ter que dar um jeito para apagar o meu pecado. Então Davi manda chamar Urias, marido de Betseba. E Urias, vindo da guerra, era um guerreiro, um dos melhores guerreiros que Davi tinha no seu exército. E Urias chega e Davi fala: Urias, você é um batalhador que nós temos honraria a ti. E nós vamos te dar uma oportunidade. Vai, desce a tua casa, descansa a tua casa essa noite, para que você possa se descansar e voltar à guerra. E Urias, sabendo que não era digno disso, como ele era fiel, sabendo que seus irmãos estavam na batalha morrendo, então ele não desce, ele dorme na porta do palácio. Então rei Davi fica sabendo disso, passa-se o dia, rei Davi pensando no que ele iria fazer. Então ele chama novamente Urias, embebeda ele e manda ele desce agora para sua casa, Urias. E Urias outra vez não vai, fica à porta. Então Davi chama ele para dentro: Urias, vem aqui. Urias, eu vou mandar uma carta para Joabe. Joabe é o meu capitão. Eu vou mandar uma carta para ele, você entrega na mão dele. E como Urias era um servo muito obediente, ele pega a carta selada pelo selo de Davi, selada pelo anel que ele tinha, entrega na mão de Joabe. E Joabe, então, quando ele pega a carta, ele abre e está escrito: Joabe, Urias não pode voltar vivo nessa batalha. E Joabe repete no seu coração as palavras que rei tem que se obedecer. Então Joabe coloca Urias na frente e Urias morre, cai ao fio da espada. Quando chega essa notícia para Davi, Davi deve ter pensado: ok, me livrei do meu pecado, estou
tendo todas as virgens do seu reino. Diz o Senhor: você escolheu justo uma mulher, ao qual já tinha um marido. Irmãos, eu imagino Davi, nesse momento ele teve inspiração de escrever o Salmo 137. Se eu subir as mais altas nuvens, os seus olhos ali está lá. Se eu descer as mais profundezas do mar, os seus olhos também está lá. E eu imagino também porque ele escreve: se eu me cobrir, se eu me revestir de toda treva, os seus olhos também está lá. Irmão, Deus me mandou aqui para te dizer que os olhos dele estão te vendo. Ele me mandou aqui para dizer que os olhos dele te acompanham. Ele me mandou aqui para dizer que ele vê você orando, ele vê você consagrando, ele vê você jejuando, ele vê você adorando a ele. Ele mandou aqui para te dizer que você está sendo observado pelo Deus de Israel. Então, Davi solta um arrependimento. Ele grita, mas grita fundo, mas grita dentro da alma. Pequei. Então, Davi olha para Natan, e Natan fala para ele: o Senhor perdoou os seus pecados. Irmãos, assim que nós tomamos consciência do nosso pecado e nos arrependemos, Deus também nos perdoou. Deus também perdoou todos os nossos pecados. Mas Natan fala para ele: mas o sangue da sua casa não se apartará. Então, continua-se a história. Natan vai embora, Davi continua vivendo normalmente. Nasce o filho, e o filho está tudo bem. Chega numa segunda-feira, imagino eu, ele começa a ficar doente. Terça, ele piora. Davi cai em jejum adorando a Deus. Davi cai em consagração adorando a Deus. E passa o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo dia. E Davi em jejum. Então, o menino morre. E os servos começam a dizer entre si: como nós vamos falar para Davi que o menino morreu? Sendo que há 7 dias ele não come, ele vai se matar. E Davi percebe esses rumores, vai até eles e pergunta: o menino morreu? Eles dizem: sim, o menino morreu. Ele entra para dentro, troca, coloca suas roupas sacerdotais, sai para fora e vai até o templo adorar a Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando nós clamarmos, e Deus não nos ouvir, quando nós pedimos apenas e Deus não nos dá, adore mesmo assim, porque Ele ainda continua sendo Deus. Se Ele te deu, Ele é Deus. Se Ele não te deu, Ele continua sendo Deus. E Davi, então, continua-se a vida. Ele consola vencido. A primeira vingança. 2, Tamar é uma menina muito bonita. Tamar era a única filha de Davi. Davi teve quase 30 filhos e só uma menina. Era a única que poderia dar a honraria dele de vir um príncipe de outro reino e se casar com ela. Era a única que poderia dar a honraria a ele de entrar com ela até o altar. Mas Aminon, o filho mais velho de Davi, se enamora por ela. E Aminon um dia fingindo que está doente, Aminon fingindo um dia que estava passando por uma tribulação, ele manda chamar Tamar, ele manda chamar sua irmã para vir até o quarto dele. E quando ela chega no quarto dele, ele tranca e cai com ela. Davi perde uma filha, já é a segunda. Ele perde a segunda filha moralmente. Ela não tinha mais moral para viver. Nenhum homem agora procuraria. Ela morreria em solidão, pois naquela época era assim, morria em solidão. Davi então perde sua segunda filha. Agora vem o terceiro filho, Absalão. Não contente com o que Aminon fez, quando fica sabendo, fica 1 ano sem olhar na cara do seu irmão. E quando ele vai conversar com seu irmão ali numa emboscada, eles saem para caçar, eles saem junto com o resto do exército. E Absalão mata Aminon. O terceiro filho de Davi também cai. Falta-se só uma, o quarto. Absalão foge. Davi manda chamar ele de novo. Ele vem. Ele conspira contra Davi. Tenta tirar todo o reino da mão
de Davi. Quando chegava um para se apresentar diante do rei, para que o rei julgasse a sua causa, Absalão lá fora falava: o rei é contra ti, mas eu sou contigo. Ele começava a virar os corações dos moradores. Ele começava a transformar os sentimentos dos moradores de Israel perante Davi. Ele começava a roubar os sentimentos deles para ele. E ele conspirando, Davi percebe, ele monta um exército dentro da casa de Davi. Mas Davi, como tinha o melhor exército, como tinha a melhor terra, como era rei e rei segundo o coração de Deus, os combatentes de Davi matam Absalão. Quarto, Davi paga todas as 4 vezes que foi profetizado por Davi. E neste meio tempo nasce Salomão. E neste meio tempo nasce o protagonista da nossa história. Neste meio tempo nasce o protagonista desse sermão. E Salomão nasce. E o texto bíblico é claro. E o Senhor o amou desde quando ele nasceu. E Salomão nasce neste meio tempo. Eu imagino ele crescendo. E o texto fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ele começa a criar, ele começa a se desenvolver. Ele vai chegando o tempo em que ele entra dentro da casa dele para dormir. Eu imagino com 6, 7 anos de idade. E Davi, eu imagino ele chamando Salomão: Salomão, hoje eu vou colocar você para dormir, Salomão. E ele vem: Salomão, deita aqui no meu colo. Salomão, certa vez, Salomão, eu estava cuidando das minhas ovelhas, das ovelhas do seu avô, das ovelhas do meu papai. Eu estava cuidando delas, Salomão. E veio um urso e um leão, Salomão. E o papai, no nome do Senhor dos Exércitos, derrubou o urso e o leão, Salomão. E Salomão fica assim maravilhado. Salomão fica assim orgulhoso do pai que tem. Então, Salomão dorme. Na noite seguinte, eu imagino Davi chamando ele de novo: Salomão, vem cá que eu vou fazer você dormir de novo, Salomão. E Davi fala para ele: Salomão, quando o papai assumiu o reino, Salomão, o papai tinha dinheiro, o papai tinha todos um exército maravilhoso, o papai tinha um reino inteiro forte, mas o papai sentiu uma coisa: o papai sentiu que não tinha a presença de Deus dentro do reino. Será que hoje nós podemos também ter essa sensibilidade de saber quando Deus está no negócio e quando Deus não está no negócio? Será que nós temos essa sensibilidade que Davi tinha de perceber, de ter a percepção se Deus estava lá ou não? Nós temos que ter essa percepção. Nós temos que saber como está a nossa situação diante de Deus. Se Deus está no caminho da nossa vida, se Deus não está no caminho da nossa vida. E Davi continuou contando: filho, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o exército. Nós fomos lá na terra, onde estava a casa de um rei chamado Dagon. O rei de um Deus chamado Dagon. Filho, nós chegamos lá, a estátua de Dagon estava esmurecida no chão, porque ninguém fica de pé diante do verdadeiro Deus, diante da presença de Deus. E filho, eu descobri que naquela época tinha uma arca chamada Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e ela não estava lá mais. E nós fomos buscar. Chegando lá, nós pegamos a arca, trazemos ela, nós viemos. Quando nós pensamos que ela ia cair da nossa carruagem, um homem foi e tocou ela para não cair, e esse homem morreu. Então, o que eu pensei? Nós vamos daqui para frente, nós damos 3, 4 passos e sacrificamos. Nós vamos dando 3, 4 passos e sacrificamos, porque Deus é merecedor de todo o sacrifício, de toda a honra e de toda a glória. E Davi então fala para ele: filho, teve uma vez que eu não sabia como eu voltava da batalha, filho. Eu não sabia como é que eu voltava para minha terra, pois era a primeira batalha que eu saía como rei. Então eu perguntei para os meus servos: como se volta um rei da batalha? E os servos dizem: o rei vai na frente, atrás vem o troféu, atrás vem os levitas, e atrás vem os combatentes, os servos, atrás vem os servos. Ele pergunta de novo: como volta um rei da batalha? Ele diz: na frente vai o rei, atrás vem o troféu, atrás vem os levitas, e atrás vem os servos. Então Davi fala: eu já entendi, a Arca da Aliança vai na frente, os levitas vai atrás, e nós todos vamos atrás dos levitas. Ele: não, mas o rei vai na frente. E Davi dá um sorriso de canto de rosto e fala: o
rei realmente está na frente. Irmãos, agora eu te pergunto, o rei está na frente da sua vida? O rei está na frente, está no comando da sua vida? O rei tem que ir na frente, o rei tem que estar lá tomando as decisões, o rei tem que estar lá na frente da sua batalha, o rei tem que estar lá na frente dos seus caminhos, o rei tem que estar na frente da sua vida. E ele fala, mas como? O rei vai atrás dos seus servos. É simples. O rei, Deus, a arca da aliança vai na frente, atrás vem troféu. Para Deus não existe troféu. Atrás vem os levitas e atrás vem os servos. Davi, como Davi era da tribo de Judá, ele não era levita, então ele não podia ir na tribo da frente, ele tinha que ir na tribo de trás. Ele tinha que ir lá atrás adorando a Deus, ele tinha que ir atrás louvando a Deus, ele tinha que ir lá atrás exaltando a Deus. E quando eles chegaram à cidade de Jerusalém, aqueles mais novos olharam e se escandalizaram. Como a arca da aliança, como que o troféu chega na frente do rei? Mas aqueles mais velhos, aqueles mais anciãos, que se lembravam da presença de Deus, que se lembravam que tinha a percepção de como era Deus e como era agora que é naquele tempo, eles louvaram e glorificaram a Deus. Por quê? Porque a arca tinha sido tomada e a presença de Deus se esvaiu toda. Mas naquele momento a presença de Deus entrou em Jerusalém de novo. A presença de Deus tomou conta de novo. E eles começaram a se alegrar. E os jovens, aqueles mais novos que não se lembravam de como era uma vida com Deus, de como era uma vida na presença de Deus, começaram a murmurar. Será que hoje aqui nós temos aqueles anciãos que se lembravam de como Deus era, de que se lembravam de como era a presença de Deus? Ou nós estamos vivendo num tempo onde nós não lembramos mais como é a presença de Deus? Ou nós estamos vivendo um tempo em que nós ficamos falando, como pode um rei, um rei ir atrás de perder a sua honraria? Mas eu venho aqui para te dizer que quem tem honraria aqui não é um pregador, quem tem honraria aqui não é o pastor, quem tem honraria aqui não é o membro, mas quem tem honraria aqui é o Deus dos exércitos. Então o Senhor dos senhores, é Ele quem tem honraria, não é homem, não é ninguém, mas sim o Deus que nós servimos. Então, Davi termina de contar a história do seu menino. E Salomão dorme. E no outro dia, Davi fala, Salomão, eu vou colocar você para dormir de novo, Salomão. Vem cá, deita no colo do pai. Então Salomão deita e Davi começa. Filho, teve um dia que o seu vovô mandou papai ir levar trigo e queijo para os seus irmãos e para os comandantes dele lá na guerra. Mas chegando lá, filho, eu vi um homem que parecia mais um poste do que um homem, de tão alto que era um homem. Ele começava a afrontar o povo. Ele começava a falar que se não existia homem em Israel para enfrentar eles. Golias, filho, era um gigante que afrontava o povo de Israel, filho. Mas eu, quando eu cheguei lá, no nome do Senhor Jesus, eu falei, eu vou batalhar com ele. E o povo falou, não, você não pode batalhar com ele. Você é pequeno, é de baixa estatura. Você não pode estar lá no meio dele. Mas não, eu, filho, eu fui corajoso, eu fui ousado, eu fui até a frente. Cheguei lá e falei com o rei Saul, eu quero descer a batalha. E o rei Saul permitiu. Eu desci a batalha, filho. Cheguei lá, o homem olhou para mim, como era pastor, filho, eu andava com um cajado, eu andava com um mão forte, eu andava com uma funda e andava com algumas pedrinhas. E naquele dia eu desci ao rio, peguei 5 pedrinhas, filho, e fui até a batalha. E chegando lá, o homem olhou em mim e perguntou, por acaso eu sou cachorro, para que venha com paus e pedras até mim? E Davi, então, contando para o filho, ele disse mais. Ele falou que, em nome do Deus deles, ele ia me derrubar e ia dar minha carne para os alguns. Filho, eu fiquei irado. Filho, eu olhei para ele e falei, você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Filho, eu com a pedra, eu gravei a pedra dentro da cabeça dele. Mas filho, tem um mistério nesse negócio. Filho, tem uma coisinha nesse negócio. Quando eu peguei a pedra, filho, coloquei dentro da funda e comecei a girar no meu pensamento. Eu pensava, Deus, coloca a mão nessa pedra. Deus, não deixe essa pedra ir errado. Deus, essa pedra tem que acertar ele. Deus, essa pedra tem que dar certo. Quantas vezes você deve estar pensando, Deus, essa coisa tem que dar certo. Deus,
ele fala, Salomão, vem aqui, vou colocar para você para dormir de novo. Vou contar outra história para você, filho. Teve um dia que eu fui guerrear. Eu entrei na guerra, fui guerrear, eu já era rei. E eu quase morri. Filho, eu vi a espada do adversário em cima de mim, filho. Filho, naquela hora eu clamei a Deus. E Deus, filho, usou um dos servos do papai para livrar o papai de lá. E filho, imagino ele pegando o Salmo 18, mostrando para ele aqui, filho, ó. E quando eu escrevi isso, eu falei que foi a presença de Deus que me tirou de lá. Então eu escrevi que Deus montou nas asas de um querubim e voou. Sim, voou nas asas do vento e me tirou daquele local. Irmãos, será que o irmão está quase morrendo? Será que a espada do inimigo está no seu nariz? Será que a espada do inimigo já está para te decapitar? Será que a espada do inimigo já está te cortando? Será que a espada do inimigo já está quase te matando? Mas hoje Deus manda te dizer que Ele vai te livrar, Ele vai estar contigo, para a honra e glória do nome dEle. E Salomão continua assim, vivendo. E chega um dia que Davi fica muito velho. O tempo passa demais. O tempo passa para todos. E chega um tempo que ele olha para Davi e fala, ele olha para Salomão e fala, Salomão, vem aqui. O papai está velho. O papai está cansado. E filho, o papai está partindo. E tem que deixar alguém, filho, para tomar conta desse reino. E tem que deixar um rei, filho, no meu lugar. E filho, esse rei vai ser você. Filho, vem aqui, me dá a mão. E ele fecha os olhos e ora, Deus, aqui está Salomão, o meu filho. Filho de Betseba, a mulher que te caiu. Deus, aqui está o meu filho. Quando eu fechar os olhos, eles vão matar esse menino, porque ele é bastardo. Eles vão matar esse menino porque é filho de pecado. Deus, eles não vão aceitar, Deus, esse menino vivo. Deus, eu te peço, coloca ele no meu lugar. Unge ele no meu lugar. Para que ele seja o futuro rei dessa nação. Para que ele seja o futuro rei da nação escolhida do Senhor. Então, Davi morre. E eu disse que no texto é claro. Quando Salomão nasceu, Deus o amou. Então Deus o ungiu, usou o profeta Natan, aquele que repreendera Davi outrora, agora ungiu Salomão como rei. Glória a Deus. E Salomão pega o tempo todo, Salomão pega o reino todo bagunçado. Salomão pega um reino ao qual está tudo subdividido. Salomão pega um reino ao qual está sem recursos financeiros. Salomão pega um reino ao qual está quase tudo perdido pela morte de seu pai e por aquilo que os seus irmãos, Absalão, fizeram com aquele reino. Seus recursos financeiros eram escassos. E o verão estava chegando, o inverno estava chegando. O tempo de crise estava chegando. O tempo em que não tinha nenhuma tipo de colheita para eles fazerem, para eles arrecadarem dinheiro, estava chegando e eles não tinham dinheiro para